Segurança tenta golpe em joalheria sem saber que o milionário disfarçado era o proprietário. Antes mesmo do sol aquecer o asfalto do centro da cidade, algo estranho já paira no ar. A joalheria tradicional abre as portas com um clima pesado, vitrines fora do padrão e decisões sendo tomadas por quem nunca teve esse poder. Clientes antigas sentem que o acolhimento mudou, funcionárias trocam olhares silenciosos e um segurança passa a agir como se fosse o verdadeiro dono do lugar. No meio dessa tensão crescente, quase invisível aos olhos apressados, está um homem negro, vestido de forma simples, observando cada detalhe, ouvindo cada palavra, guardando tudo em silêncio. Ninguém desconfia que ele conhece aquela loja melhor do que qualquer um ali dentro. Ao longo dos próximos meses, pequenas atitudes vão gerar grandes consequências, relações serão testadas, verdades escondidas começarão a aparecer e escolhas difíceis precisarão ser feitas. Nada acontece por acaso. Cada olhar, cada decisão e cada mudança no ambiente prepara o terreno para uma virada que ninguém espera, mas que estava sendo construída desde o primeiro dia. Essa é uma história sobre orgulho, paciência, dignidade e sobre como o poder real nem sempre se anuncia. Ele observa, espera e age no momento certo. Antes de continuar, aproveite para curtir esse vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história como essa. Sua participação faz toda a diferença. Amanhã começou diferente na Rua do Comércio Antigo, no centro histórico da cidade. O sol ainda tentava vencer a sombra dos prédios antigos quando a joalheria abriu as portas mais cedo do que o habitual. As vitrines, que sempre seguiam um padrão cuidadoso, estavam reorganizadas de forma estranha, com peças deslocadas, etiquetas trocadas e um brilho frio que não combinava com a tradição do lugar. As clientes mais antigas, senhoras que frequentavam a loja há anos, perceberam logo que algo não estava certo. O ar parecia mais pesado, o silêncio mais duro, e o ambiente acolhedor havia sido substituído por uma sensação incômoda de controle. O responsável por aquela mudança atendia pelo nome de Renato, o segurança contratado meses antes. Alto, postura rígida, olhar sempre atento, ele passou a circular pelo espaço como se fosse mais do que um vigilante. Dava orientações às vendedoras, interferia em decisões simples e afirmava, com segurança demais, que estava apenas seguindo novas diretrizes administrativas. Alguns funcionários estranhavam, mas o medo de perder o emprego falava mais alto. A joalheria sempre foi conhecida por estabilidade, e qualquer ameaça a isso causava apreensão. Enquanto isso, sentado em uma das cadeiras próximas ao balcão de reparos, estava Antônio. Um homem negro, de aparência simples, roupas discretas e sapatos bem gastos pelo uso constante. Ele segurava um relógio antigo nas mãos, sentindo o peso familiar do objeto, enquanto observava tudo com atenção silenciosa. Antônio não falava muito, mas seus olhos captavam detalhes que passavam despercebidos por quase todos. O tom de voz alterado de Renato, o desconforto visível de uma funcionária mais velha, o nervosismo de um jovem aprendiz que errava tarefas simples por causa da pressão. Antônio conhecia aquela joalheria como poucos. Cada vitrine, cada armário, cada cheiro de metal polido fazia parte da sua história. Ali dentro estavam anos de trabalho, sacrifícios e escolhas difíceis. O que ninguém sabia era que aquele homem aparentemente comum era o verdadeiro proprietário do lugar. Um milionário que construiu tudo com esforço próprio e que, por decisão pessoal, passava longos períodos observando o negócio de dentro, sem revelar sua identidade. Ele acreditava que só assim conseguiria enxergar a verdade nua e crua, sem filtros ou bajulações. A presença constante de Renato começou a incomodar mais do que devia. Antônio percebia que o segurança criava situações desnecessárias, como exigir relatórios extras, mudar horários sem aviso e constranger funcionárias diante de clientes. Tudo era feito de maneira sutil, quase sempre justificável, mas o efeito acumulado era corrosivo. O ambiente da loja mudava dia após dia. O som suave da música ambiente foi reduzido. Os sorrisos espontâneos desapareceram. Até o cheiro do café, que costumava perfumar o espaço nas manhãs, parecia mais fraco. Entre as funcionárias, Helena se destacava. Uma mulher experiente, de mãos firmes e olhar cansado, que dedicou boa parte da vida à joalheria. Ela sentia no corpo o peso das mudanças. Cuidava de um familiar doente em casa e dependia daquele salário para manter tudo em ordem. Mesmo incomodada com as atitudes de Renato, optava pelo silêncio. Já Clara, mais jovem, recém-contratada, mostrava inquietação. Comentava em voz baixa com colegas que algo estava errado, mas não sabia a quem recorrer.
Antônio observava tudo com um conflito crescente dentro de si. Sua natureza era paciente, estratégica, mas também carregava um orgulho profundo daquilo que construiu. Ver sua joalheria perder a alma doía mais do que qualquer prejuízo financeiro. Ainda assim, ele sabia que agir impulsivamente poderia destruir a confiança que tanto prezava. Seu objetivo era claro: entender até onde aquela situação iria, identificar motivações e corrigir o rumo sem causar danos irreversíveis. Mas o caminho não seria simples. Ao longo daquela primeira semana, pequenos sinais se acumulavam. Uma cliente tradicional deixou de comprar após ser tratada com frieza. Um fornecedor ligou confuso por causa de orientações contraditórias. O jovem aprendiz errou um registro importante após ser pressionado por Renato. Cada episódio parecia isolado, mas Antônio sabia que eram partes de algo maior. Ele sentia o peso da responsabilidade crescer a cada dia, junto com a certeza de que precisaria fazer escolhas difíceis. No fim da tarde, ao sair da joalheria, Antônio parou por um instante na calçada. O barulho dos ônibus, o cheiro de pastel da feira próxima e o movimento intenso do centro traziam lembranças de quando tudo começou. Ele respirou fundo, sentindo no peito a mistura de tristeza e determinação. Aquele era apenas o começo de um período decisivo. A joalheria ainda estava de pé, mas sua essência começava a ser testada. Nos dias seguintes, a rotina da joalheria passou a girar em torno de uma tensão silenciosa. Nada era dito de forma direta, mas todos sentiam. As funcionárias chegavam mais cedo, falavam menos e evitavam se reunir perto do balcão. O som das chaves abrindo as portas pela manhã ecoava mais alto do que antes, como se anunciasse um dia longo demais. Renato mantinha a postura firme, circulando pelo espaço com passos calculados, observando cada movimento e anotando coisas em um caderno pequeno que nunca saía de sua mão. Antônio continuava frequentando a loja quase diariamente. Às vezes aparecia pela manhã, outras no meio da tarde, sempre com uma desculpa simples. Um ajuste em uma pulseira, uma limpeza em um anel antigo, a troca de uma bateria. Permanecia mais tempo do que o necessário, sentado, observando. Reparava na forma como Helena respirava fundo antes de atender certos clientes, no olhar inseguro de Clara quando Renato se aproximava, no aprendiz tentando se manter ocupado para não chamar atenção. Aos poucos, Antônio começou a perceber que Renato não apenas interferia na rotina, mas também criava uma sensação constante de vigilância. Ele ficava próximo demais quando alguém conversava. Interrompia atendimentos para corrigir detalhes irrelevantes. Questionava decisões simples como a posição de uma vitrine ou a escolha de uma peça para destaque. Tudo isso ia minando a confiança da equipe e afastando clientes que buscavam tranquilidade e acolhimento, marcas registradas da joalheria. Em uma manhã especialmente abafada, Helena se aproximou de Antônio enquanto limpava o balcão. Falou baixo, quase um sussurro, comentando que a loja não parecia mais a mesma. Disse que sentia um aperto no peito todos os dias ao entrar ali, como se estivesse sempre prestes a errar algo. Antônio ouviu em silêncio, sentindo o peso das palavras. Não ofereceu conselhos, apenas escutou, respeitando o tempo dela. Aquela conversa simples reforçou algo que ele já sabia: o problema não estava apenas nos números ou nos processos, mas nas pessoas sendo pressionadas além do limite. Enquanto isso, Renato passava a se aproximar mais dos fornecedores. Atendia ligações, respondia mensagens e dava instruções que não costumavam passar por ele. Antônio percebeu atrasos incomuns em algumas entregas e mudanças sutis nas condições negociadas. Nada gritante, mas suficiente para gerar instabilidade. A joalheria começava a perder o ritmo que sempre teve, como um relógio antigo que atrasa segundos preciosos sem que ninguém perceba de imediato. Fora da loja, o bairro seguia sua vida. A feira livre ocupava a rua aos sábados, trazendo cheiro de frutas maduras, vozes altas e risadas. As senhoras que costumavam passar pela joalheria após a feira diminuíram as visitas. Preferiam seguir direto para casa, comentando entre si que o ambiente estava estranho, frio. Antônio ouviu isso mais de uma vez enquanto caminhava pela calçada, misturado às pessoas comuns, carregando sacolas simples como qualquer outro. À noite, sozinho em casa, Antônio revivia mentalmente cada detalhe do dia. Pensava no esforço que levou para construir aquele negócio, nas portas fechadas que enfrentou, nos olhares de desconfiança que recebeu no início da carreira. Seu conflito interno se intensificava. Parte dele queria intervir de imediato, assumir o controle e pôr fim àquela situação.
Outra parte sabia que precisava entender tudo antes, para não cometer injustiças nem destruir relações que levaram anos para se formar. Ele também refletia sobre a própria escolha de permanecer anônimo. Aquela decisão, que sempre lhe deu clareza sobre o funcionamento do negócio, agora cobrava um preço emocional alto. Engolir comentários, assistir a mudanças indesejadas e fingir ser apenas mais um cliente exigia autocontrole constante. Ainda assim, ele se mantinha firme, observando, anotando mentalmente, juntando peças de um quebra-cabeça que começava a ganhar forma. Dentro da joalheria, o ambiente seguia se transformando. As luzes pareciam mais frias, a música quase imperceptível. O cheiro de metal polido misturava-se ao nervosismo no ar. Cada dia trazia pequenos conflitos, pequenas perdas e sinais claros de que algo precisava mudar. Antônio sentia que aquele período seria decisivo, não apenas para o futuro da loja, mas também para a forma como ele enxergava sua própria trajetória e o tipo de líder que realmente queria ser. A mudança no comportamento dos clientes tornou-se impossível de ignorar. O fluxo constante de senhoras conhecidas, que antes entravam sorrindo e se sentiam em casa, passou a diminuir de forma visível. Algumas ainda apareciam, mas ficavam menos tempo, falavam pouco e saíam sem comprar. Antônio percebia isso logo pela manhã, quando se posicionava perto da vitrine fingindo observar peças simples. Ele sentia o vazio crescer no espaço, não apenas nas vendas, mas na energia do lugar. Renato parecia não se incomodar. Pelo contrário, caminhava pela loja com mais firmeza, como se a queda no movimento reforçasse sua postura de controle. Comentava em tom sério que tempos difíceis exigiam pulso forte. Falava em cortes, em regras mais rígidas, em mudanças necessárias para manter a loja de pé. As palavras ecoavam no salão silencioso e deixavam as funcionárias ainda mais tensas. Helena mantinha o rosto fechado, concentrada no trabalho. Clara mordia os lábios sempre que Renato se aproximava, tentando esconder o nervosismo. Antônio passou a notar algo ainda mais sutil. Renato observava atentamente os horários em que a loja ficava mais vazia. Aproveitava esses momentos para circular pelas vitrines com mais liberdade, conferir registros e reorganizar gavetas. Nada parecia fora do lugar à primeira vista, mas o excesso de zelo chamava a atenção. Antônio sabia, pela experiência de anos, que certas atitudes revelam mais do que aparentam. Aquilo despertou nele uma inquietação difícil de ignorar. Em uma tarde chuvosa, o cheiro de terra molhada entrou pela porta da loja, misturando-se ao aroma metálico das joias. Poucos clientes se arriscaram a sair de casa naquele dia. Antônio permaneceu mais tempo do que o habitual, observando em silêncio. Em um momento de descuido, o aprendiz comentou com Clara que Renato havia pedido acesso a informações que nunca foram compartilhadas com o setor de segurança. A conversa foi interrompida abruptamente, mas o suficiente para acender um alerta ainda mais forte em Antônio. Enquanto isso, Helena começou a cometer pequenos erros. Nada grave, mas incomum para alguém tão experiente. Trocas de etiquetas, registros atrasados, esquecimentos pontuais. Antônio percebeu que não era falta de competência, mas desgaste emocional. O ambiente estava cobrando seu preço. Ele sentiu um aperto no peito ao se lembrar de quantas vezes prometeu a si mesmo que jamais permitiria que sua empresa se tornasse um lugar de medo. Fora da joalheria, a cidade seguia seu ritmo. O barulho dos ônibus aumentava no fim da tarde, vendedores ambulantes recolhiam suas bancas e o céu cinza deixava o centro ainda mais pesado. Antônio caminhava lentamente pela calçada, refletindo sobre tudo o que vinha observando. Ele sabia que precisava agir, mas ainda buscava a forma certa. Qualquer passo em falso poderia agravar a situação e afastar de vez pessoas que ele valorizava. Em casa, Antônio abriu uma antiga caixa de documentos guardada no fundo do armário. Papéis, contratos e anotações de anos atrás. Não fazia isso por desconfiança gratuita, mas por responsabilidade. Revisar processos sempre fez parte da sua maneira de trabalhar. Ele sabia que todas as respostas estavam ali, misturadas a decisões tomadas no passado e a escolhas que agora precisavam ser reavaliadas. Aquela noite foi longa, silenciosa e cheia de lembranças. No dia seguinte, ao retornar à joalheria, Antônio encontrou um ambiente ainda mais frio. As luzes estavam fortes demais, destacando imperfeições que antes passavam despercebidas. Renato falava ao telefone em tom baixo, interrompendo a ligação assim que percebeu a presença de alguém por perto. Helena evitava contato visual. Clara parecia prestes a pedir ajuda,
mas recuava sempre que o segurança se aproximava. Antônio sentiu, com clareza, que o tempo da observação pura começava a se esgotar. O peso da decisão que se aproximava já era perceptível no ar. Cada detalhe, cada gesto e cada silêncio reforçavam a certeza de que aquela história estava longe de ser simples. A joalheria continuava aberta, as vitrines ainda brilhavam, mas por dentro algo essencial estava sendo testado, exigindo de Antônio mais do que paciência, exigindo coragem, estratégia e um compromisso profundo com tudo que ele construiu. O quarto mês começou com uma mudança quase imperceptível, mas que alterou o ritmo interno da joalheria. Renato passou a chegar ainda mais cedo, antes mesmo das funcionárias, alegando necessidade de organizar procedimentos. As chaves tilintavam em suas mãos com um som seco, ecoando pelo salão vazio. Antônio percebeu isso logo nos primeiros dias, pois passou a encontrar a loja já em funcionamento quando chegava para seus compromissos discretos. Aquela antecipação constante não era comum e começou a levantar questionamentos silenciosos. Helena sentia o corpo reagir ao ambiente. As dores nas costas aumentaram, o cansaço surgia mais cedo e o sorriso, que antes vinha naturalmente, agora precisava ser forçado. Ela seguia firme por necessidade, não por escolha. Antônio notava isso no jeito como ela respirava fundo antes de abrir a boca para falar, no modo como organizava as peças para ganhar tempo e evitar contato. Cada gesto dela refletia resistência silenciosa. Clara, por outro lado, começou a mudar. Passou a observar mais, a falar menos e a anotar coisas em um caderno pequeno que carregava na bolsa. Não era curiosidade vazia, mas instinto de proteção. Ela sentia que algo estava fora do lugar e não queria ser pega desprevenida. Antônio percebeu esse comportamento e reconheceu ali uma inquietação parecida com a que ele mesmo sentia. A jovem ainda não tinha respostas, mas já buscava caminhos. Renato seguia com suas orientações firmes, sempre usando palavras que soavam técnicas demais para alguém de sua função. Falava sobre eficiência, sobre controle, sobre necessidade de adaptação. Algumas funcionárias tentavam questionar, mas recuavam diante do tom rígido. Ele não gritava, não ameaçava, apenas impunha presença. Esse tipo de postura, Antônio sabia bem, costuma ser mais eficaz do que qualquer confronto direto. Os clientes que ainda frequentavam a joalheria eram, em sua maioria, os mais antigos. Senhoras que vinham mais por hábito do que por necessidade. Mesmo assim, Antônio percebia a hesitação em seus passos ao atravessar a porta. Comentários sutis surgiam, como lembranças de tempos em que a loja parecia mais leve, mais próxima. Essas falas tinham peso. Cada uma delas reforçava a sensação de perda de identidade do lugar. Em uma manhã de pouco movimento, Antônio ouviu Renato comentar com alguém ao telefone sobre decisões que precisavam ser tomadas sem consulta ampla. A frase foi dita de forma casual, mas carregava uma certeza perigosa. Antônio manteve a postura calma, fingindo interesse em uma vitrine, enquanto registrava mentalmente cada palavra. Ele sabia que não podia agir por impulso. Precisava entender o alcance real daquilo tudo. Do lado de fora, a rua seguia viva. O cheiro de café recém-passado da padaria da esquina entrava pela porta entreaberta. O som distante de um vendedor anunciando promoções se misturava ao barulho dos ônibus. Esses elementos, tão familiares, contrastavam com o clima interno da loja. Antônio sentia esse choque com força. A joalheria sempre foi um refúgio em meio ao caos do centro, e agora parecia absorver a mesma agitação que antes ficava do lado de fora. À noite, Antônio sentava-se em silêncio, revendo anotações antigas e lembranças recentes. Pensava nos princípios que o guiaram desde o início. Transparência, respeito, construção coletiva. Questionava se havia falhado em algum ponto, se a própria decisão de se afastar demais do dia a dia abriu espaço para interpretações equivocadas. Esses pensamentos pesavam, mas também o fortaleciam. Reconhecer fragilidades sempre fez parte da sua trajetória. Nos dias seguintes, pequenas mudanças práticas começaram a surgir. Procedimentos internos foram ajustados sem aviso claro. Algumas decisões passaram a ser comunicadas apenas de forma verbal, dificultando o acompanhamento. Antônio percebia essas alterações como peças sendo movidas em um tabuleiro invisível. Nada era explícito, mas tudo tinha efeito. O clima de insegurança crescia, e com ele a urgência de uma resposta cuidadosa. Helena encontrou Antônio próximo ao balcão em um momento raro de tranquilidade. Não pediu ajuda, não fez acusações.
Apenas comentou que sentia falta de como as coisas eram antes. A simplicidade da frase carregava um peso enorme. Antônio ouviu, sentiu e guardou. Aquela conversa curta foi suficiente para reforçar sua decisão interna de não permitir que aquele ambiente continuasse se deteriorando. A joalheria seguia funcionando, clientes entravam e saíam, vitrines brilhavam sob a luz artificial. Mas por trás dessa aparência de normalidade, forças se moviam, escolhas estavam sendo preparadas e limites começavam a ser testados. Antônio permanecia atento, consciente de que cada dia acrescentava novas camadas a uma situação que exigiria dele não apenas autoridade, mas sensibilidade e firmeza na medida certa. O ambiente da joalheria já não escondia o desgaste. Mesmo sem grandes cenas ou discussões abertas, tudo ali parecia funcionar no limite. As funcionárias cumpriam suas tarefas como quem pisa em terreno instável, escolhendo palavras, medindo gestos e evitando qualquer movimento que pudesse chamar atenção. Antônio percebia isso logo ao entrar. O brilho das vitrines continuava impecável, mas o olhar de quem trabalhava ali já não tinha a mesma segurança. Renato passou a se posicionar com ainda mais firmeza. Não levantava voz, não demonstrava pressa, mas fazia questão de estar presente em cada detalhe. Conferia papéis, acompanhava atendimentos e circulava pelos fundos da loja como se conhecesse cada centímetro daquele espaço. Antônio sabia que aquela familiaridade excessiva não surgia do nada. Era fruto de tempo, observação e intenção. Isso deixava atento, mas também mais cauteloso. Clara começou a se afastar emocionalmente das colegas. Não por desinteresse, mas por necessidade. Sentia que qualquer comentário poderia ser mal interpretado. Passou a responder apenas o essencial, mantendo a postura profissional, mas por dentro carregava inquietação. Antônio notava o jeito como ela segurava a caneta com força demais ou respirava fundo antes de responder perguntas simples. Aquilo não era nervosismo comum, era alerta. Helena, mesmo cansada, continuava sendo o pilar silencioso da equipe. Organizava as peças com cuidado, atendia clientes com respeito e tentava manter a normalidade. Ainda assim, Antônio percebia que ela evitava certos horários e preferia se manter ocupada quando Renato estava por perto. O corpo dela falava mais do que qualquer palavra. O peso daquela rotina começava a deixar marcas visíveis. Alguns clientes começaram a comentar que sentiam falta de algo que não sabiam explicar. Não reclamavam de preços nem de produtos, mas do clima. Diziam que a loja parecia menos acolhedora, menos humana. Antônio escutava essas falas com atenção redobrada. Cada comentário confirmava que o problema já ultrapassava os bastidores e alcançava quem sustentava o negócio ao longo dos anos. Do lado de fora, o centro seguia pulsando. O barulho constante, o cheiro de comida de rua, o movimento intenso contrastavam com a rigidez que tomava conta da joalheria. Antônio caminhava pela calçada observando pessoas comuns, lembrando-se de quando também fazia parte daquela multidão sem garantias. Aquela memória o conectava ao propósito original do negócio. A joalheria não nasceu apenas para vender joias, mas para representar conquista, respeito e confiança. Em casa, Antônio passou a organizar melhor suas anotações mentais. Não escrevia tudo, mas revisava cada detalhe observado ao longo dos dias. Horários, mudanças de comportamento, pequenas decisões que pareciam aleatórias. Ele sabia que entender o todo exigia paciência. Agir sem clareza poderia prejudicar pessoas inocentes e reforçar injustiças que ele sempre combateu. Em um dia de movimento reduzido, Antônio percebeu Renato conversando com o fornecedor em tom seguro demais, como se tivesse autoridade plena. A conversa foi breve, mas deixou no ar uma sensação incômoda. Antônio manteve a postura neutra, fingindo interesse em uma peça simples, enquanto avaliava internamente o alcance daquela atitude. Ele sabia que certas posturas, quando não questionadas, se fortalecem sozinhas. O aprendiz, que antes parecia apenas nervoso, começou a demonstrar cansaço. Errava menos por falta de atenção e mais por exaustão. Antônio sentiu um incômodo profundo ao perceber isso. Jovens em início de carreira deveriam encontrar aprendizado e apoio, não pressão silenciosa. Aquela constatação tocou diretamente em um dos valores que Antônio sempre defendeu. A joalheria seguia aberta, funcionando, aparentemente normal. Mas por dentro, algo estava sendo lentamente desviado do seu eixo. Antônio sentia isso no ar, no som dos passos, na forma como as pessoas se moviam.
Ele sabia que a situação não poderia se prolongar indefinidamente. Cada dia exigia mais equilíbrio emocional, mais controle e mais responsabilidade. Mesmo com o peso crescente, Antônio mantinha a calma. Não por indiferença, mas por convicção. Ele acreditava que decisões firmes exigem visão ampla e consciência do impacto que causam. Aquele período estava testando não apenas a estrutura da joalheria, mas a própria essência de quem ele era como líder, empresário e ser humano. A joalheria seguia aberta todos os dias, mas a sensação de normalidade era apenas aparência. Antônio sentia isso assim que cruzava a porta. O ar parecia mais denso, como se cada pessoa ali dentro carregasse algo não dito. As conversas eram curtas, os movimentos calculados e o silêncio surgia sempre que Renato se aproximava. Nada precisava ser explicado, todos sentiam. Renato passou a circular com ainda mais segurança, como alguém que acredita ter conquistado espaço definitivo. Conferia relatórios, mexia em pastas, observava telas e fazia comentários técnicos demais para quem deveria apenas zelar pelo ambiente. Antônio percebia o cuidado exagerado em parecer organizado, eficiente, indispensável. Esse tipo de postura, ele conhecia bem. Muitas vezes nasce da insegurança disfarçada de controle. Helena mantinha a postura firme, mas o desgaste era visível. O ritmo lento dos passos, o olhar cansado ao final do expediente, o cuidado excessivo ao escolher palavras. Mesmo assim, ela não deixava o atendimento perder qualidade. Continuava tratando cada cliente com respeito, explicando detalhes das peças, oferecendo água, criando um ambiente minimamente acolhedor. Antônio observava isso com admiração silenciosa. Sabia o quanto aquilo exigia dela. Clara se tornava cada vez mais reservada. Já não comentava nada fora do essencial e evitava ficar sozinha em determinados momentos. Sua atenção estava redobrada. Observava documentos, horários, pequenas mudanças de procedimento. Não fazia acusações, apenas absorvia informações. Antônio percebia que aquela postura não vinha de desconfiança gratuita, mas de instinto. Ela sentia que precisava se proteger. Os clientes que ainda frequentavam a loja comentavam menos, mas observavam mais. Algumas senhoras permaneciam alguns segundos a mais em frente às vitrines, como se buscassem reconhecer algo que havia se perdido. Outras perguntavam, em tom discreto, se havia ocorrido alguma mudança na administração. Antônio ouvia essas perguntas e sentia o peso da responsabilidade crescer. A imagem da joalheria, construída com tanto cuidado, começava a sofrer rachaduras invisíveis. Em um período de menor movimento, Antônio percebeu que certos procedimentos internos estavam sendo conduzidos sem registro claro. Pequenas decisões tomadas de forma verbal, ajustes feitos sem comunicação ampla. Nada explícito, mas suficiente para gerar confusão. Ele sabia que ambientes assim favorecem erros e desgastes. E erros, quando acumulados, sempre cobram um preço alto. O aprendiz demonstrava esforço para acompanhar o ritmo imposto. Fazia perguntas, buscava aprender, mas recebia respostas curtas ou olhares impacientes. Antônio sentiu um incômodo profundo ao ver aquele jovem perder o entusiasmo. Aquilo contrariava tudo o que ele acreditava sobre crescimento profissional. Empresas não se constroem apenas com números, mas com pessoas seguras e motivadas. Do lado de fora, a cidade seguia indiferente àquela tensão interna. O movimento constante, o som das buzinas, o cheiro de comida sendo preparada nas lanchonetes próximas. Antônio caminhava pela calçada observando rostos comuns, lembrando-se de quando também enfrentava dias difíceis sem qualquer garantia. Aquela memória o fortalecia, mas também o entristecia. Ele nunca quis que seu negócio reproduzisse ambientes opressores. Em casa, Antônio refletia em silêncio. Não buscava justificativas, buscava clareza. Questionava se sua distância do dia a dia havia permitido interpretações erradas. Pensava nas escolhas feitas ao longo dos anos e no tipo de legado que desejava deixar. Aqueles momentos solitários revelavam sua vulnerabilidade. Apesar da posição que ocupava, ainda carregava dúvidas, receios e a responsabilidade de não errar com quem dependia dele. Ao retornar à joalheria, percebeu que o clima estava ainda mais rígido. As luzes permaneciam fortes, destacando cada detalhe. O som ambiente quase inexistente. Renato parecia. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando.
Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Confortável naquele cenário, como se a frieza fosse sinal de eficiência. Antônio via de outra forma. Para ele, aquilo era um sinal claro de afastamento humano. Helena comentou, de forma simples, que alguns clientes antigos haviam deixado de aparecer. Não havia reclamação em sua voz, apenas constatação. Aquela frase atingiu Antônio com força. Clientes não somem sem motivo. Quando isso acontece, algo essencial foi quebrado. Ele sentiu a urgência crescer dentro de si, mas manteve o controle. Sabia que decisões apressadas custam caro. A joalheria seguia funcionando, mantendo a aparência de estabilidade. Mas por trás das vitrines bem iluminadas, escolhas estavam sendo feitas, tensões acumuladas e limites testados. Antônio permanecia atento, consciente de que cada passo precisava ser firme, justo e responsável. Não se tratava apenas de proteger um negócio, mas de preservar valores que levaram uma vida inteira para serem construídos. A joalheria parecia funcionar em piloto automático. As portas abriam no horário, as luzes eram acesas com precisão e as vitrines continuavam impecáveis, mas o coração do lugar batia fraco. Antônio sentia isso logo ao entrar. Não era algo visível, era uma sensação que se espalhava pelo corpo, um desconforto que não se explicava em números nem relatórios. Renato seguia firme em sua postura. Falava pouco, observava muito e fazia questão de marcar presença em todos os espaços. Sentava-se por alguns minutos perto do caixa, caminhava até os fundos, voltava ao salão principal. O olhar atento dava a impressão de vigilância constante. Para alguns, aquilo parecia organização. Para outros, era apenas pressão silenciosa. Antônio sabia diferenciar uma coisa da outra. Helena mantinha o ritmo por pura força de vontade. O cansaço já não era algo que pudesse ser escondido. Os ombros caídos, o olhar distante por alguns segundos entre um atendimento e outro. Mesmo assim, ela seguia firme, como quem carrega não apenas a própria responsabilidade, mas também a de manter o ambiente minimamente humano. Antônio observava cada gesto, reconhecendo ali uma dedicação que merecia respeito. Clara continuava atenta. Já não anotava tanto, mas guardava tudo na memória. Sua postura havia mudado. Não demonstrava mais insegurança, mas cautela. Respondia com firmeza quando questionada e mantinha distância emocional. Antônio percebia que aquela transformação vinha do aprendizado forçado. Ambientes tensos ensinam rápido, mas cobram caro. Alguns clientes antigos começaram a aparecer em horários diferentes, evitando os momentos de maior movimento. Preferiam entrar rápido, resolver o que precisavam e sair. Uma senhora comentou, em tom baixo, que sentia falta de conversar com calma, como antes. Antônio ouviu aquilo como um aviso silencioso. A joalheria sempre foi um lugar de encontros, de histórias compartilhadas, não apenas de vendas. Renato passou a demonstrar familiaridade excessiva com decisões que não costumavam passar por ele. Comentava sobre ajustes, sugeria mudanças e apresentava soluções prontas. Antônio percebia que aquelas falas eram sempre colocadas como algo inevitável, como se não houvesse alternativa. Esse tipo de discurso, ele sabia, cria conformismo e silencia questionamentos. O aprendiz fazia o possível para acompanhar, mas o brilho nos olhos havia diminuído. Executava tarefas com cuidado exagerado, temendo errar. Antônio sentiu um incômodo profundo ao perceber isso. Jovens deveriam errar, aprender e crescer. Quando o medo entra em cena, o desenvolvimento se perde. Aquilo contrariava tudo o que ele sempre defendeu como líder. O bairro seguia com sua rotina intensa. O som dos ônibus, as vozes misturadas, o cheiro de comida quente invadindo a rua. Antônio observava tudo com atenção. Aquela vida pulsante sempre foi parte da identidade da joalheria. Um espaço elegante, mas conectado à realidade. Ver a loja se fechar emocionalmente enquanto o mundo seguia aberto do lado de fora reforçava a sensação de ruptura. Em momentos de silêncio, Antônio refletia sobre o peso das escolhas. Manter-se discreto exigia um controle emocional constante. Engolir situações, observar injustiças sutis e não reagir de imediato era um sacrifício diário. Ele sentia a vulnerabilidade crescer, não por fraqueza, mas por consciência. Sabia que cada decisão tomada ali afetaria pessoas reais, com histórias e necessidades. Helena comentou,
quase sem intenção, que sentia saudade de rir no trabalho. A frase foi dita de forma leve, mas carregava um peso enorme. Antônio sentiu aquilo como um alerta claro. Ambientes onde o riso desaparece perdem mais do que produtividade, perdem humanidade. Ele manteve o silêncio, mas aquela fala ficou ecoando em sua mente. Clara passou por Antônio com um olhar rápido, como se quisesse dizer algo, mas recuasse. Ele percebeu. Nem tudo precisa ser dito em palavras. Às vezes, o olhar carrega tudo. Antônio entendeu que a equipe começava a sentir os limites daquela situação, mesmo sem saber exatamente como expressar. Renato seguia confiante. A postura firme, os gestos calculados, a presença constante. Antônio sabia que aquela confiança não surgia do nada. Era alimentada pela ausência de questionamentos diretos e pela aparência de normalidade. Mas ele também sabia que ambientes assim não se sustentam por muito tempo sem consequências. A joalheria continuava funcionando, clientes ainda entravam, vendas aconteciam. Mas o clima era outro. Antônio sentia que algo estava prestes a mudar, não por impulso, mas por acúmulo. Situações assim não explodem de repente, elas se transformam silenciosamente até não haver mais espaço para fingir que está tudo bem. Ele permanecia atento, firme e consciente. Não se tratava apenas de resolver um problema pontual, mas de restaurar a essência de um lugar que representava anos de esforço, dignidade e construção. Cada passo precisava ser calculado, cada decisão precisava respeitar pessoas e valores. A joalheria ainda estava de pé, mas o verdadeiro desafio estava em devolver a ela a alma que começava a se perder. A joalheria amanheceu com um movimento diferente. Não era maior nem menor, apenas estranho. As pessoas entravam, olhavam ao redor com atenção excessiva e pareciam medir o ambiente antes de qualquer atitude. Antônio percebeu isso logo nos primeiros minutos. Havia uma expectativa no ar, como se algo estivesse prestes a ser colocado à prova, mesmo que ninguém soubesse exatamente o que. Renato parecia mais atento do que nunca. Falava pouco, mas observava tudo com um cuidado quase meticuloso. Seus passos eram calculados, suas pausas estratégicas. Ele se posicionava em locais onde podia ver o maior número de pessoas possível, como se precisasse confirmar algo constantemente. Antônio notava esse comportamento e o relacionava com a postura de alguém que acredita ter controle, mas ainda assim teme perdê-lo. Helena chegou mais cedo naquele dia. Arrumou o balcão com cuidado, ajustou as vitrines e respirou fundo antes de iniciar os atendimentos. O cansaço continuava ali, mas havia também uma firmeza silenciosa. Antônio percebeu que, apesar de tudo, ela não havia perdido o senso de responsabilidade. Aquilo reforçava nele a certeza de que pessoas assim mereciam ser protegidas. Clara mantinha a postura profissional, mas seu olhar estava diferente. Mais atento, mais consciente do espaço ao redor. Ela observava interações, escutava conversas incompletas e registrava mentalmente pequenas incoerências. Não buscava confronto, buscava entendimento. Antônio reconhecia naquele comportamento a maturidade que surge quando alguém aprende rápido demais por necessidade. O aprendiz seguia cumprindo suas tarefas com cuidado excessivo. Antônio percebeu que ele evitava qualquer erro, mesmo os pequenos. Aquilo revelava mais medo do que zelo. Ele se lembrava de quando também começou, cometendo falhas, aprendendo com elas e seguindo em frente. Ver aquele jovem tolhido pela tensão reforçava a urgência de restaurar um ambiente saudável. Algumas clientes antigas retornaram depois de um tempo afastadas. Entraram devagar, olharam ao redor e trocaram olhares discretos entre si. Comentaram sobre o quanto aquele lugar sempre representou confiança e tradição. Antônio ouviu essas falas com atenção. Cada palavra reforçava o peso simbólico da joalheria para aquelas mulheres, muitas delas com histórias ligadas àquele espaço. Renato se aproximou em alguns momentos, interferindo em atendimentos com orientações diretas. O tom era firme, técnico, aparentemente correto. Ainda assim, Antônio percebia o desconforto causado. Pequenas interferências constantes minam a segurança de qualquer profissional. Ele sabia disso porque já havia visto acontecer em outros lugares, outras épocas. O ambiente interno seguia frio. A música quase não se ouvia, e o som predominante era o das portas abrindo e fechando. As luzes refletiam nas vitrines com intensidade, criando um brilho que contrastava com a tensão silenciosa. Antônio sentia que aquela estética limpa escondia um desgaste profundo,
como uma fachada bem cuidada sustentando uma estrutura emocional fragilizada. Em determinado momento, Antônio sentou-se próximo ao balcão e observou em silêncio. Não fingia mais distração, apenas presença. Seus olhos percorriam o espaço com calma, registrando tudo. Ele sabia que observar também é agir, que entender o cenário por completo exige paciência e disciplina. Aquela postura lhe custava esforço emocional, mas fazia parte de sua estratégia pessoal. Helena comentou algo simples sobre o aumento da cobrança por resultados. Não havia acusação, apenas constatação. Antônio ouviu com atenção. Ele sabia que pressão excessiva nunca produz excelência, apenas desgaste. Aquela fala reforçou algo que já estava claro para ele, mas que ainda precisava ser tratado com cuidado. Do lado de fora, o dia seguia normal. O centro continuava barulhento, vivo, indiferente aos conflitos internos da joalheria. Antônio observava o contraste. A vida pulsava do lado de fora enquanto, ali dentro, tudo parecia contido demais. Ele sentia que aquele desequilíbrio não poderia se manter por muito tempo sem causar danos mais profundos. Em casa, ao final do dia, Antônio permaneceu em silêncio por longos minutos. Pensava nas pessoas, nas histórias, nas responsabilidades. Pensava também em si mesmo. Ser discreto exigia força. Suportar sem reagir exigia maturidade. Ele sentia o peso emocional daquele papel, mas também a convicção de que não havia chegado até ali por acaso. Ao retornar à joalheria nos dias seguintes, Antônio percebeu que o clima continuava carregado. Nada havia mudado de forma visível, mas tudo parecia mais tenso. As pessoas falavam menos, observavam mais. Ele sabia que aquele acúmulo de situações estava moldando decisões importantes, mesmo que ainda não fossem verbalizadas. A joalheria seguia funcionando, mantendo a aparência de estabilidade. Mas por trás das vitrines bem iluminadas, escolhas estavam sendo amadurecidas, limites estavam sendo sentidos e a paciência de todos era testada. Antônio permanecia firme, consciente de que restaurar a essência daquele lugar exigiria mais do que autoridade. Exigiria sensibilidade, justiça e coragem para lidar com verdades que não poderiam mais ser ignoradas. A joalheria entrou em um estado de atenção constante. Nada estava explicitamente fora do lugar, mas todos pareciam agir como se qualquer detalhe pudesse mudar o rumo do dia. Antônio percebia isso nos olhares rápidos, nos gestos contidos, na forma como as pessoas mediam cada palavra. O ambiente havia se tornado um território de cautela, onde ninguém se sentia totalmente à vontade. Renato mantinha a postura firme, mas algo em seu comportamento começava a oscilar. Pequenas mudanças no tom de voz, pausas mais longas antes de responder, olhares que percorriam o espaço com ansiedade disfarçada. Antônio notava essas sutilezas. Experiência ensina a perceber quando alguém tenta sustentar uma imagem que começa a pesar demais. Helena seguia trabalhando com a mesma dedicação, mas agora havia uma serenidade diferente em seus gestos. Não era alívio, era consciência. Ela parecia ter aceitado que certas situações fogem do nosso controle, mas que ainda assim é possível manter dignidade. Antônio observava isso com respeito. Pessoas assim sustentam empresas sem nunca aparecer nos relatórios. Clara mostrava uma firmeza silenciosa. Já não demonstrava insegurança nem tensão excessiva. Sua postura era de quem compreendeu o ambiente e decidiu se posicionar internamente, mesmo sem confronto direto. Antônio reconhecia ali alguém que havia amadurecido rapidamente, não por escolha, mas por necessidade. Esse tipo de crescimento deixa marcas, mas também fortalece. Os clientes voltaram a aparecer com mais frequência, ainda que cautelosos. Algumas senhoras permaneciam mais tempo, observando, conversando baixinho. Comentavam lembranças antigas, histórias ligadas à joalheria, momentos importantes de suas vidas. Antônio ouvia essas conversas com atenção. Aquela loja não era apenas um ponto comercial, era parte da memória afetiva de muita gente. Renato passou a interagir mais com essas clientes, tentando demonstrar cordialidade. O esforço era visível, quase ensaiado. Antônio percebia a tentativa de mostrar controle e normalidade. Ainda assim, havia algo rígido demais naquele comportamento. Gentileza verdadeira não precisa ser forçada. O aprendiz demonstrava sinais de recuperação. Ainda cauteloso, mas menos tenso. Executava tarefas com mais segurança, fazia perguntas pontuais e parecia recuperar parte da confiança perdida.
Antônio sentiu um alívio discreto ao notar isso. Pequenas melhorias indicam que ambientes também respondem à expectativa de mudança, mesmo quando ela ainda não se concretizou. O som ambiente começou a ser ajustado, quase imperceptivelmente. A música voltou a preencher o espaço de forma suave. As luzes foram levemente reguladas, criando um clima menos agressivo. Antônio percebeu essas mudanças e entendeu que alguém, em algum nível, também sentia que o ambiente precisava respirar. Nada disso acontecia por acaso. Renato observava tudo com atenção redobrada. Antônio notava que ele parecia avaliar reações, medir impactos, ajustar comportamentos. Esse tipo de atitude revela adaptação, mas também insegurança. Quem está plenamente seguro não precisa recalcular cada passo. Helena comentou, em tom simples, que algumas clientes haviam elogiado o atendimento novamente. Não havia entusiasmo exagerado, apenas um reconhecimento tranquilo. Antônio sentiu um peso sair do peito. A confiança, quando começa a retornar, faz isso de forma discreta, quase tímida. Ainda assim, é um sinal poderoso. Em momentos de silêncio, Antônio refletia sobre o caminho percorrido até ali. O esforço de permanecer discreto, o desgaste emocional, as noites em claro revendo decisões. Tudo aquilo fazia parte de um processo maior. Ele sabia que liderança não se resume a aparecer nos momentos fáceis, mas a sustentar os difíceis com equilíbrio. Renato demonstrava, em certos momentos, uma tentativa de justificar decisões passadas. Comentários soltos, explicações não solicitadas. Antônio percebia isso como um movimento natural de quem sente que o terreno já não é tão firme quanto antes. Ele mantinha a postura calma, observadora, sem provocar, sem reagir. O bairro seguia seu ritmo habitual. O centro continuava barulhento, vivo, indiferente às tensões internas da joalheria. Antônio gostava de observar esse contraste. A vida segue, independentemente dos conflitos individuais. Isso sempre o ajudou a manter perspectiva. Clara trocou algumas palavras com Helena em um momento de tranquilidade. Antônio percebeu o gesto simples, quase afetuoso. Pequenas alianças silenciosas se formam quando as pessoas compartilham experiências difíceis. Aquilo fortalecia a equipe de uma forma que nenhum manual ensina. O ambiente da joalheria começava a dar sinais de transição. Não era uma mudança clara, nem definitiva, mas uma sensação de que algo estava se reorganizando. Antônio sentia isso no ar, no comportamento das pessoas, no ritmo do dia. Ele sabia que situações assim não se resolvem com pressa, mas também não podem ser ignoradas. Aquela fase exigia dele mais do que estratégia. Exigia sensibilidade para reconhecer limites, coragem para sustentar decisões e humildade para entender que nem tudo se resolve com autoridade direta. Antônio permanecia atento, firme e consciente. O que estava em jogo ia muito além de cargos ou funções. Tratava-se de preservar a essência de um lugar construído com esforço, respeito e propósito. A joalheria amanheceu com um clima diferente, mais leve, quase imperceptível para quem não vivia o dia a dia daquele lugar. Antônio sentiu isso assim que entrou. O ar parecia menos pesado, as pessoas se moviam com mais naturalidade e os olhares já não fugiam tanto. Não era alívio completo, mas havia algo novo circulando ali, como uma respiração retomada depois de muito tempo contida. Helena organizava o balcão com calma. Seus movimentos estavam mais soltos, o rosto menos tenso. Ao atender uma cliente antiga, sorriu de forma espontânea, algo que não acontecia havia semanas. A cliente retribuiu, comentando como era bom se sentir novamente confortável ali dentro. Antônio ouviu aquela troca simples e sentiu os olhos marejarem por um instante. Era para isso que tudo havia sido construído. Clara demonstrava segurança. Falava com clareza, caminhava com firmeza e já não carregava aquele cuidado excessivo nos gestos. O aprendiz acompanhava o ritmo com mais tranquilidade, errando menos por medo e mais aprendendo com atenção. O ambiente começava, aos poucos, a se reorganizar de dentro para fora. Renato mantinha a postura formal, mas algo havia mudado. Seu comportamento já não era tão expansivo nem tão controlador. Havia mais silêncio, mais observação e menos imposição. Antônio percebia que o espaço começava a se ajustar naturalmente, como se cada pessoa estivesse encontrando novamente seu lugar. Em um momento de menor movimento, Antônio se aproximou do centro da loja. Não havia pressa em seus passos nem rigidez em sua postura. Apenas presença.
Ele olhou ao redor, respirou fundo e sentiu o peso de tudo que havia suportado até ali. O esforço de permanecer discreto, as noites de reflexão, o cuidado para não ferir ninguém injustamente. Tudo aquilo culminava naquele instante simples, mas decisivo. Antônio falou com calma, sem elevar a voz, sem dramatizar. Suas palavras foram claras, firmes e respeitosas. Compartilhou sua história com a joalheria, desde o início difícil até a construção cuidadosa daquele espaço. Explicou suas escolhas, sua decisão de observar de perto sem se anunciar, sua preocupação constante com as pessoas que mantinham o negócio vivo todos os dias. Não havia arrogância, apenas verdade. O silêncio que se seguiu foi profundo. Helena levou a mão ao peito, visivelmente emocionada. Clara sentiu um nó na garganta. O aprendiz arregalou os olhos, tentando processar tudo. Renato permaneceu imóvel por alguns segundos, absorvendo o impacto daquilo que acabará de ouvir. A revelação não veio como confronto, mas como esclarecimento. Cada peça parecia finalmente encontrar seu encaixe. Antônio falou sobre valores. Sobre respeito, confiança e humanidade. Sobre como ambientes se constroem não apenas com regras, mas com cuidado. Não apontou dedos, não acusou. Apenas deixou claro o que aquela joalheria representava e o que nunca poderia ser perdido. Suas palavras não pesavam, orientavam. Helena foi a primeira a se manifestar. Com voz firme e emocionada, agradeceu pela escuta silenciosa de todos aqueles dias. Disse que nunca se sentiu desamparada, apenas cansada. Clara completou, falando sobre aprendizado, sobre crescer em meio à dificuldade e sobre a importância de ambientes justos. O aprendiz apenas sorriu, aliviado, como quem finalmente entende que pode respirar. Renato ouviu tudo em silêncio. Quando falou, suas palavras foram medidas. Reconheceu excessos, reconheceu equívocos e, acima de tudo, reconheceu limites. Não houve humilhação nem exposição desnecessária. Houve compreensão clara de papéis e responsabilidades. Antônio fez questão de conduzir tudo com dignidade, porque acreditava que correções verdadeiras não precisam destruir ninguém. Ao longo dos dias seguintes, a joalheria foi retomando sua essência. A música voltou a preencher o espaço de forma acolhedora. As luzes ganharam equilíbrio. As conversas fluíram com mais naturalidade. Clientes antigos retornaram, comentando como era bom sentir novamente aquele clima familiar. O cheiro de café voltou a marcar as manhãs, misturando-se ao brilho das vitrines. Antônio passou a estar mais presente, agora sem disfarces. Não como alguém distante, mas como parte do cotidiano. Conversava, ouvia, orientava. Cada pequena vitória vinha acompanhada de lembranças do esforço que foi necessário para chegar até ali. Nada foi instantâneo, tudo foi construído. Em um fim de tarde tranquilo, Helena observou a loja cheia e sorriu. Clara organizava peças com cuidado, o aprendiz atendia com segurança e os clientes conversavam com leveza. Antônio ficou alguns passos atrás, apenas observando. Sentiu o coração aquecer. A joalheria não era apenas um negócio recuperado. Era um espaço de respeito restaurado. O brilho das joias refletia nas vitrines, mas o que realmente iluminava aquele lugar eram as pessoas. Antônio sabia que o caminho foi difícil, exigiu silêncio, paciência e sacrifício. Mas ali estava o resultado. Um final feliz, construído com verdade, esforço e humanidade, do jeito que sempre acreditou que deveria ser. Fim. Chegou até o fim? Então escreve justo nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.